Barão Geraldo é um distrito de Campinas onde se encontra a Unicamp, uma das principais universidades públicas do país, a Facamp e a PUC de Campinas, atraindo milhares de estudantes, professores e pesquisadores todos os anos. A Barão Geraldo do passado, no entanto, é um cenário bem diferente. Surgiu ao final do século XIX como uma área rural dedicada ao cultivo de café e que possuía pouco desenvolvimento urbano quando comparado ao restante de Campinas, sendo basicamente formada por duas fazendas, a Rio das Pedras e a Santa Genebra. Barão precisou de um longo caminho para inserir, não só em sua estrutura física, mas também em sua comunidade, todas as pessoas que chegavam para esse polo de tecnologia, pesquisa e conhecimento que se formava. Barão Geraldo é resultado dessas duas fazendas, a Santa Genebra e a Rio das Pedras, de um tempo que não tinha ruas, não é nada do que é hoje, né? Não tinham ruas e tinham fazendas e existia uma estrada rural que passava por elas. E aí uma das primeiras coisas que você vai ter em Barão Geraldo é o trem que o Barão Geraldo de Resende traz, e aí a estação fica ali onde fica o terminal, mais ou menos, né? Essa é a segunda estação, a primeira é ali próximo ao centro de saúde, que tem editores associados. E ela servia muito de carga para o café, né? Eram duas fazendas que tinham muito a ver com café. Depois teve plantação de cana, de algodão, né? Mas o forte, o mais conhecido, é a questão do café. E aí, com a vinda de imigrantes, né? Em especial italianos, mas parece que tiveram libaneses também e outras pessoas de outros lugares, e um número de escravizados muito grande, porque essas fazendas eram, o serviço era dos escravizados. Depois que vem a mão de obra imigrante, que vai ocupando esse lugar. Com o tempo, esses imigrantes a fazenda começa a ter uma crise e esses imigrantes passam a comprar terras das fazendas. E então eles passam a ter os seus armazéns. Então existe um que pega um armazém e que vende para quem é o colono da terra. Então existia um tipo de moradia que era o quadrado, que é um lugar ali próximo do objetivo, e ali moravam as pessoas, então as famílias moravam, E aí com o tempo isso passa a ser um meeiro, que ele produz para a fazenda. E aí esses moradores, esses sitiantes, né, começam a ser sítios. Barão então passa a ter um outro momento, começo do século XX, ele é cheio dos sitiantes, que são esses imigrantes que compraram, que hoje você vê muito dos nomes das ruas de Barão, né? Agostinho Pátaro foi o primeiro loteamento, o primeiro sitiante a fazer um loteamento. Os primeiros loteamentos que são originais, que se originam desses sítios, eles vão surgir nos anos 50. E Barão vai passar a ser um distrito de Campinas também na década de 50. Né? A expectativa de vida era baixa e a escolarização era muito baixa. Então, o que eles têm, que eles contam ali? Que tinha uma professora, que era a Dona Alzira Aranha. Antes de ter escola, existia uma professora que tinha uma salinha de aula, que ela era a esposa do seu Benedito Alves Aranha, que era o chefe da estação do trem. Então ela dava aula e ele cuidava da estação. E ela dava aula para um grupinho que estudava tipo 2, 3 anos. Era primeiro, segundo, terceiro ano. Alguns iam para o quarto ano. Alguns paravam no segundo e no terceiro. Porque tinha a roça para cuidar. Com 6, 7 anos eles já estavam catando algodão. E as meninas estudavam menos, porque elas tinham que ajudar as mães nas casas. Então, você tem mulheres que elas praticamente aprendiam a escrever o nome porque elas iam casar. Era essa a criação. E tinha muitos arranjos de casamento entre famílias. Então, a família X casava com a família Y, né? Os filhos eram tipo 10, 11 irmãos, que casavam com as irmãs e tal. Então, você tem uma formação desse barão geraldense, né? Desse morador de Barão, sem acesso à escola, sem acesso à saúde, né? É essa formação que você tem. Essas pessoas, essa geração praticamente já se foi, você tem hoje os filhos deles já idosos, né, atualmente. O brasileiro não é cosmopolita, ele sonha ser. Sempre sonhou ser. Mas de cosmopolita ele não tem nada. Ele chega até a negar a cultura dele
para se dizer cosmopolita, mas ele sempre, as atitudes brasileiras, do brasileiro comum, são sempre provincianas. Campinas é uma cidade provinciana, Barão é um distrito provinciano, Brasil é provinciano. Nesse sentido, a gente copia muitos europeus. Os europeus não querem ser cosmopolitas. Os europeus gostam de ser provincianos. Porque a lógica deles de feudalismo é a lógica da província. A lógica cosmopolita não faz parte da modernidade no sentido mais pleno do termo. Isso é uma invenção. E aí, chega nos anos 60, 70, né, 66, acho que é a Unicamp, e 70, acho que já tem aluno. E aí vem toda uma história da Unicamp de pessoas de fora, né? Não é o morador de Barão, que não tem escolarização, que vai estudar na Unicamp. São pessoas que vêm de outros lugares. E essas pessoas não moram em Barão, porque até então não tinha moradia, não tinha república, não tinha casa para as pessoas morarem aqui. Então isso foi Acho que essa primeira relação de estudantes com os moradores de Barão passa a ser isso, uma coisa muito improvisada, de comprar vou abrir uma comidinha aqui para eles, porque também existia um restaurante universitário que era lá perto de onde é a medicina. Parece que o primeiro restaurante universitário da Unicamp foi esse. Mas antes não existia restaurante universitário, ele vai surgir depois. Então esse primeiro contato dos moradores com os alunos vem dessa forma, né? Um monte de gente novinha chegando no bairro, indo estudar, mas que não tem contato direto, porque esse ônibus nem passa em Barão, né? Então, assim, você não tem esse centro urbano de bancos, de prestadores de serviços, você tem as moradias e isso tudo vai se criando, né? Tem um banco ou outro, mas tudo isso vai se criando a partir da Unicamp. Se você me perguntar qual é a minha lembrança dessa região, da região da Unicamp, era um canavial. Pouquíssimos prédios, e Barão era um pequeno agrupamento urbano, extremamente simpático. Nisso eu sou um pouco saudosista, mas eu acho até que Barão se defendeu muito. Como eu não sou urbanista, mas Barão tem muito poucos prédios. Agora que esse adensamento agora, mais recente, dos últimos 20 ou 30 anos, é extremamente desagradável. Eu acho que a cidade cresceu muito sem um planejamento urbano. Se bem que existem propostas muito, muito interessantes sobre Barão. Quem é de Barão e quem mora em Barão, mas é de fora. Eu vou dar o exemplo do meu bairro. O meu bairro, quando eu era criança, ele era majoritariamente formado por pessoas que moravam há muito tempo em Barão. Às vezes, mesmo que não eram pessoas de Barão, mas eram pessoas que estão aqui há 50, há 60 anos. Que, assim, quando os meus avós vieram para cá, essas pessoas já moravam aqui. Hoje, foi mudando. Então, no meu próprio bairro, tem muitas pessoas de fora. Muitas pessoas que estudam na Unicamp, ou que trabalham na Unicamp, ou em outro lugar em Barão, mas que não são daqui. E você sente essa diferença de eu não conheço mais as pessoas ao meu redor. Eu não sei mais quem é o meu vizinho. E isso não era para ser um problema. Porque você consegue sentar para conversar. Mas tem essa diferença de você não é de Barão Geraldo. Muitas vezes você não é nem de Campinas. Então, eu sinto um pouco, principalmente das pessoas mais velhas, esse tom pejorativo sobre quem é de fora. Essa pessoa não é daqui. Essa pessoa não conhece a história daqui. E a gente sente isso, às vezes, conversando. Agora, dentro dessa questão provinciana, você tem isso. O estrangeiro não é o cara que vem de fora do país. Estrangeiro é o cara que não conhece o local. Você pode ser estrangeiro em Campinas, morando em Campinas. Tem o livro do Albert Camus, Estrangeiro. Leiam. Nunca tinha ouvido falar desse. Estrangeiro é quando a terra lhe é estranha. Para ver aquilo que o Sérgio Buarque um dia vaticinou. Nos sentimos desterrados em nossa própria terra.
Por quê? Porque a gente traz tudo de importação. É ser cosmopolita a forceps, ao invés de aceitar o seu provincianismo. Há problemas no provincianismo? Há. Agora, trate deles. Mas não tem desejo de mudar? Pô, mas isso é outra discussão. Disso tudo, o que me incomoda não é nem provincianismo, nem cosmopolitismo. É hipocrisia. Dizer uma coisa e fazer outra. É isso que me incomoda. Não é ser provinciano ou ser cosmopolita. É ser hipócrita. E você diria que aqui as pessoas... Não é só aqui. Sim, sei. As pessoas são hipócritas. Querem parecer afáveis quando não são afáveis. Dentro de Barão. Querem parecer receptivos quando não querem ser receptivos. E nos pequenos detalhes mostram toda a sua ojeriza. Aquilo que não é teu.